Boa noite, meus queridos, tudo bem? Hoje na sala vai ser uma revisão de todo o bimestre, de maneira que eu consiga ajudá-los a fazerem a prova de uma forma mais fácil. Então aqui eu selecionei o que eu encontrei de mais importante e o que eu também já coloquei na prova. A prova de vocês vai ser com 9 questões, no caso, 8 delas vão ser relacionadas, se não me engano, são 7 verdadeiro e falso, uma delas é de dar check em alguns boxes que tem lá de opções. Mas e uma delas é discursiva, que vale mais ponto. No caso, ela vale 1,2, enquanto o resto vale 0,6, totalizando 6 pontos da prova. A prova em si, ao meu ver, não está uma prova difícil, até mesmo porque vocês vão ter todo o recurso do mundo para fazer. A minha prova, diferente, acredito que muitos professores, não vou fazer pelo AVA, eu vou fazer pelo formulários Google. A ideia disso vem em conta para tentar evitar que tenha problemas técnicos na semana de prova. Se com muitos acessos o sistema já tende a cair, imagine todo mundo fazendo prova simultaneamente. E o AVA, pelo menos a experiência que eu tive com ele, se ele cair enquanto está fazendo uma atividade, você vai perder o que estava fazendo e ele vai enviar e entregar como se tivesse terminado. E, na verdade, faltava coisa ainda a ser feita, obviamente. Então, em relação a isso, o Google Formulários Google acredito que seja mais eficiente, e por isso eu optei por utilizá-lo. Vocês vão ter um período de uma semana para fazer a prova. Não significa que vocês podem abrir, ficar fechando, abrindo o arquivo e depois me enviar isso. A ideia é que você pegue, abra ele uma vez, execute, responda e envie. A diferença é que você pode fazer essa abertura e envio quando você quiser. Você pode fazer em qualquer dia da semana que vem, em qualquer horário que você tenha interesse em fazer a sua atividade. Não, como eu disse, não é difícil. Ela apenas exige que você tenha conhecimento de alguns conceitos que foram passados durante o semestre, até esse momento, e muitos deles eu vou retomar aqui. Tudo que vai cair na prova está aqui nessa apresentação. Não tem nada que você precise complementar, talvez a fé seja necessário você entender os conceitos e dar uma revisada um pouco mais do que eu coloquei aqui. Eu até coloquei bastante texto nesse documento, porque é melhor pecar pelo excesso que pela escassez, então nada ficou faltando, como eu tinha dito. Vamos começar. A primeira parte aqui da disciplina vai tratar de acordo com a introdução do que seria um orçamento. O orçamento é um instrumento da gestão onde vai ser planejado todos os gastos que a empresa vai ter no decorrer do próximo período. No caso, 12 meses do próximo ano. Normalmente é assim. O orçamento empresarial é a expressão quantitativa do plano de ação. Detalhe, eu vou passar por todos esses slides, mas nem todos, talvez eu leia o que está aqui, ou talvez eu explique inteiramente o que está passando nele. Mas depois vocês vão ter acesso ao arquivo, vocês podem analisar melhor, ou verificar algum outro ponto, e caso tenha alguma dúvida de algo que não tenha falado, que vocês queiram explorar, me mandem uma mensagem que nós resolvemos. Continuando. O orçamento empresarial é dividido em 3 etapas: planejamento, execução e controle. Esses termos são bem instintivos, acredito que não demandem muita explicação. Planejamento seria a etapa inicial, quando você está desenvolvendo o orçamento, está se planejando aquilo que vai ser gasto, está fazendo todo um levantamento histórico, tentando utilizar isso para prever o futuro, etc. A execução vem de acordo com a implementação desse sistema de gestão, e o controle seriam os mecanismos que você vai ter para avaliar o desempenho da empresa em relação ao que foi planejado. Muitas vezes a empresa vai passar por problemas que você não conseguiu prever anteriormente, e esses problemas têm que ser corrigidos nesse orçamento ou talvez nos próximos. Então, o controle visa ver o desempenho da empresa em relação ao que foi orçado. Eu acredito que nesse ponto não se tenham grandes dúvidas. Entendendo que o orçamento é esse instrumento para você prever gastos e como que a empresa utiliza para controlar o que está sendo feito a cada ano, inclusive principalmente a parte de desperdícios e afins, essas 3 etapas aqui ficam bem claras. Próximo. Eu estou com muita rinite nos últimos dias, então provavelmente vou coçar meu nariz continuamente. Mas estou fazendo aqui o possível para me controlar. Prosseguindo. O modelo orçamentário deve ser sempre coerente com o modelo de gestão. Se a empresa quer crescer em determinada área, por exemplo, a empresa quer vender mais, ela tem que aumentar o orçamento comercial dela. Isso faz sentido, isso é a lógica. Então, o modelo orçamentário não deve tentar prever, cortar gasto em muitos lugares onde a empresa tem interesse em ampliar e melhorar essas áreas. Em contrapartida, você deve reduzir aquilo que realmente a empresa não necessita, não demanda daquilo naquele momento. Às vezes a empresa tem muito desperdício em algumas áreas, se você for analisar, aquilo não é o core business da empresa, e a empresa com pequenas adequações pode aumentar a eficiência dela. Dessa forma, a empresa vai de acordo com aquilo que ela objetifica, o caminho que ela quer seguir, a missão e os valores dela. Então a empresa tem que ver muito bem isso aí na hora de elaborar o orçamento e não tentar reduzir os custos como um todo. Dessa forma, a empresa vai ser prejudicada. Deve-se desenvolver uma cultura orçamentária na empresa. Esse ponto vem de acordo com a ideia de que todas as pessoas envolvidas no orçamento, sejam na parte da elaboração dele, no controle, ou as próprias pessoas que utilizam aquele dinheiro, aquelas verbas que foram previstas para determinadas áreas, devem entender a importância do orçamento e como ele funciona. Por quê? Se as pessoas não entendem o valor do orçamento, elas não vão
ajudar, nem contribuir para sua análise, sua execução ali e seu controle. Esse é o termo que eu estava buscando. Se as pessoas não enxergam o valor do seu serviço, não entendem o porquê o orçamento é importante, eles não vão valorizar ele o suficiente a ponto de contribuir para continuar alimentando dados e verificando o que deu errado e o que está dando certo. Eles podem maquiar o que está acontecendo de maneira que a empresa fique feliz com seus resultados, mas não seja verdade. As pessoas já entendendo por que esses instrumentos de gestão servem e enxergando o valor, elas vão querer participar mais. E dessa forma se consegue atingir resultados melhores, além de funcionários mais felizes também. Próximo. Vantagem do orçamento. Estimula a pensar adiante. Muitas pessoas vivem agora, mas tentar prever um futuro, digamos, de um ano já é uma tarefa bem difícil. Então, para a empresa ter todo esse trabalho de se planejar o que vai acontecer daqui a um ano, ela tem que fazer um grande trabalho de casa para conseguir atender essa demanda. Então, fazendo essa pesquisa, fazendo realmente essa análise, conversando com todo mundo que é parte envolvida ali e que deve ajudar no planejamento, vai conseguir levantar muito mais dados do que se tinha anteriormente. Então, pensar adiante é uma coisa que é um bom exercício para o futuro da empresa, no caso, e para os funcionários atingirem melhores resultados. Facilita a análise de desempenho da empresa. Se você não tem um padrão que você quer seguir, você não planejou onde você quer estar, você somente imagina um objetivo final, mas não, digamos, desenha degraus para atingir esse objetivo, você não tem como analisar como está seu desempenho diante desse caminho. Você só sabe onde você quer chegar, mas você não fez nenhum planejamento, nenhuma análise de como chegar até lá. Você tendo desenhado esse esquema, esse sistema que você vai seguir até atingir seu objetivo, você consegue pegar e analisar como está indo de acordo com o planejado. Isso permite que você faça algumas melhorias que você não poderia fazer se não tivesse essa oportunidade. Ajuda a conhecer o papel de cada setor na execução do planejamento. Aqui no caso é um pequeno erro, como eu estou gravando em um single shot, eu não vou corrigir agora, mas no arquivo que eu vou enviar para vocês já corrijo. Ajuda a conhecer o papel de cada um que se tem dentro da execução do plano orçamentário. Essa parte relacionada com o item acima. Você conhecendo ali o seu papel dentro da empresa e o que você pode fazer para melhorar ela diante desse novo modelo que está sendo seguido, você consegue ter um controle melhor daquilo que você está fazendo e consegue até ter mais, como que eu posso dizer? Você tem mais estímulo, você tem mais motivação para fazer aquilo que tem que ser feito. E possibilita melhoria contínua. Pode ver que esses 4 tópicos são relacionados. A ideia é você conseguir prever e conseguir analisar o que a empresa está fazendo por meio de você ter um planejamento traçado. Aqui não tem nada, nenhum detalhe muito difícil de se entender. Agora vem as partes das dificuldades. É difícil fazer uma previsão adequada das vendas para os períodos seguintes. A gente não consegue prever, por exemplo, que o coronavírus ia ferrar agora o nosso mercado em questão de tipo um mês. A gente sabia que o negócio poderia vir, que poderia acontecer e as consequências. Mas em fevereiro a gente não imaginava o que ia acontecer, por exemplo, agora em março e em abril. Nesse tipo de situação, imagina prever daqui a um ano. Se fosse ver a mesma questão dessa mesma época do ano passado, não teria assim, indícios de que isso poderia acontecer agora no mundo. Então é muito difícil conseguir essa previsão. Você pode até fazer uma previsão, mas vai ter muitas coisas que você não vai conseguir prever. Principalmente alguns cisnes negros que podem acontecer. Os cálculos exigidos pelo processo orçamentário são muito complexos. Isso varia muito de negócio para negócio. Algumas das empresas que têm um orçamento mais simples, com menos itens sendo abordados, é muito fácil simplesmente aplicar um índice no anterior e reutilizar. Se a empresa, no caso, é uma empresa muito estável, somente situações como essa do coronavírus vão afetar ela e vão atrapalhar o que foi planejado. Muitas empresas seguem esse tipo de princípio, tipo de situação. Mas a grande realidade é que sempre vai ter incerteza. Você nunca vai conseguir prever com exatidão. O que acontece é que você pode prever mais exato ou menos exato. Isso é um grande problema e é difícil você conseguir criar. Em algumas empresas você vai ter que utilizar inflação, você vai ter que utilizar a previsão de variação de moeda, variação de commodities, todas essas questões de preços, investimentos e ativos e várias empresas afetam os seus. Então fazer esse tipo de previsão, quanto mais complexo for o mercado que a empresa está, isso se torna muito mais difícil de ser feito. A inflação é uma coisa extremamente difícil de prever e nem tem necessariamente por que explicar isso aqui agora. Mas é fácil prever, como por exemplo agora, não prever, né? É fácil dizer ou ressaltar como o dólar está afetando a gente agora. O dólar está 5,20 e pouco, 5,30 centavos. Essa é uma variação que qualquer um dos cenários anteriores, isso antes e depois das eleições, o pessoal falava que ia ser melhor. E não foi, a gente subiu R$ 1 e pouco ali em questões de semanas. Isso é muito rápido. É difícil de prever essa questão cambial. Inflação segue a mesma ideia, isso varia muito de acordo com o mercado da empresa. Então, certos pontos são difíceis de valorizar. E se a empresa compra tudo no mercado nacional, é uma coisa mais fácil de você conseguir prever. Mas digamos que a empresa tem que trabalhar com importação, ela importa e exporta. Esse tipo de relação comercial fica muito difícil em cenários caóticos como o atual de ser planejado. Então, a empresa pode gastar muito mais daquilo que ela planejou e isso pode gerar alguns rombos.
E por último, a integração com os demais sistemas da empresa é muito trabalhosa. Porque a empresa normalmente vai ter um RP que vai atender ela em todas as questões contábeis dela e financeiras. E às vezes tem um orçamento que para poder controlar, você vai ter que linkar com essas informações para ter o orçamento atualizado constantemente. Isso não é uma coisa barata. Tudo que você vai envolver modificação de software na empresa é caro. Então aí está o principal problema, se for ver, nessa relação aqui de dificuldade na parte técnica. Você pode até planejar como você vai fazer, mas fazer um acompanhamento decente, você vai ter que ter um sistema que vai estar cruzando as informações da empresa. Se o sistema não está conseguindo pegar e interligar todas as pontas, alguém vai ter que fazer isso manualmente. Isso é custo e brecha para erro. Então, quanto mais a empresa for estruturada ali na parte de sistemas dela, mais fácil vai ser fazer isso aqui. Só que até atingir um ponto de maturidade nisso, que você realmente consiga atender tudo que você precisa, vai demorar e vai custar bastante. Segundo ponto a ser visto aqui, orçamento e controladoria. Controladoria, departamento que tem como função zelar pelo bom desempenho da empresa, desenvolvendo sistemas, metodologias e fornecendo informações que otimizem o seu funcionamento. Normalmente, a responsabilidade pela condução do processo orçamentário é da controladoria. Pode acontecer da área financeira ser responsável, pode ter empresa que contabilidade vai ser responsável. Isso varia de acordo com o tamanho da empresa e o quanto que ela pode investir de mão de obra para conseguir executar isso aqui, em dinheiro também. Então, normalmente vai ficar a cargo da controladoria, que é um órgão, é um departamento específico da empresa que vai estar aqui para avaliar esse tipo de questão de desempenho e buscando melhorias contínuas dentro dela. Comitê orçamentário, aqui é o nosso segundo grupo de pessoas que está diretamente envolvido com a parte do orçamento. A função geral do comitê orçamentário é orientar a introdução das metas e dos objetivos estratégicos no plano orçamentário. É composto pelo controller, gerente da controladoria, e pelos principais membros da diretoria executiva da empresa. Então, isso aqui é um grupo que vai estar diretamente relacionado ali, vai ter mais pessoas envolvidas para conseguir executar o orçamento e planejar o orçamento. Então, ele vai pegar pessoas de diretoria executiva com diferentes pontos de vista, diferentes vivências, diferentes atuações da empresa, juntamente com o chefe da controladoria, e vão decidir os rumos do orçamento da empresarial. E vamos para o próximo. Atribuições do comitê orçamentário. Rever e definir o modelo de processo orçamentário, estabelecer o cronograma, selecionar o cenário a ser realizado, explicitar os objetivos e as metas estratégicas, rever e definir os tipos de orçamentos a serem empregados, rever e definir os conceitos de orçamento a serem usados, definir as premissas gerais orçamentárias. Pode ver que esse grupo de pessoas aqui vai fazer o maior impacto possível no orçamento empresarial. São eles que decidem basicamente tudo e selecionam quais vão ser as métricas e os sistemas que vão ser utilizados, as premissas totais para conseguir desenvolver o orçamento. Então, esse grupo de pessoas vai ser a base do orçamento da empresarial. Ok? Modelos de processo orçamentário. Isso aqui acredito que gere algumas dúvidas, mas o que separa os dois é apenas um pequeno detalhe técnico. Primeiro modelo. Controladoria elabora as peças orçamentárias, comitê orçamentário aprova, gestores fazem os reparos necessários. O que é a questão principal aqui? A controladoria elabora as peças orçamentárias. O comitê orçamentário aprova e faz algumas verificações do que tem que ser modificado. E quando ele aprovar aquilo, vai para os gestores fazerem pequenos reparos e executar aquele orçamento. Os gestores têm uma participação muito pequena nesse primeiro modelo. Eles realmente estão executando as ordens que vêm de cima. O segundo modelo diferencial é exatamente esse. As peças orçamentárias, quem vai elaborar e vai prever exatamente o quanto vai gastar no próximo período, vai ser diretamente os gestores. É quem realmente está nas pontas atuando nas áreas. Eles têm um conhecimento melhor do que está acontecendo, eles têm acesso a outras fontes de dados diretas que vão poder fornecer informações melhores. Às vezes alguém da área comercial vai estar atuando diretamente com os vendedores, que vão pegar e trazer informações para ele referente ao cenário de vendas. Por exemplo, ele vai conhecer o que a concorrência está fazendo melhor que às vezes é alguém que está acima dele. Como ele está diretamente atuando na área, ele vai ter fontes de informações diferentes. E esses gestores, como estão diretamente em contato com muitas pessoas envolvidas na área, provavelmente eles vão ter apontamentos e alterações ou pontos ali a serem trabalhados no orçamento que vão trazer informações muito ricas para esse orçamento. Então, esse segundo modelo vem de encontro a isso. Eles pegam os gestores, elaboram as peças, a controladoria aprova e, por último, o comitê orçamentário termina de aprovar e ver o que tem que ser modificado antes de implementar aquele orçamento. Ao meu ver e opinião pessoal, esse último ele tende a atingir resultados mais precisos. O que tende a ser previsto nele tende a dar mais certo. Já o primeiro vai de acordo com, digamos, grandes empresas, que eles têm que ser mais rígidos no controle, de forma que todas as empresas, as filiais abaixo dela, controladas, consigam executar o orçamento. Porque se deixar em aberto o orçamento, no fim das contas, seguindo o efeito dominó, vai ser muito maior no final se deixar cada área elaborar seu próprio orçamento.
Diferente do primeiro modelo ali, que como a parte superior da empresa, digamos, a controladora ali vai e elabora o orçamento para as partes abaixo, ele consegue mandar e impor aquilo que ele quer. Se ele quer reduzir custos em algumas áreas, ele vai impor. Independente se no país que tiver aquela filial, onde estiver atuando aquela empresa, possa ter resultados diferentes, digamos assim, em tal país ou tal área, precisa de mais investimento em determinada ponta que no todo, nas outras áreas, não precisa. Então, quando você tem um conhecimento pequeno de cada área, você consegue tomar mais cuidado com esses detalhes. Se vem de cima para baixo, você simplesmente executa. E multinacional tende a ser assim. Tirando algumas empresas bem inovadoras, mais modernas, que tendem a variar melhor a diferença de cada mercado. Mas, em geral, quando se tenta controlar os gastos da empresa, vem de cima para baixo e quem está embaixo tem que seguir. Não adianta. Etapas da organização do orçamento. Isso aqui é meio lógico, mas vou passar por todos eles aqui. Somente seguindo. Propósito de cronograma, então alguém elabora um cronograma de como vai funcionar a implantação e o desenvolvimento do orçamento. Instalação do comitê orçamentário, quem vai fazer parte dele. Definição do modelo que vai ser seguido, que a gente vai ver aqui para frente, quais modelos tem. Definição das premissas que serão utilizadas. Revisão e definição dos sistemas de apoio. Revisão e definição dos relatórios de acompanhamento. Revisão e definição da estrutura contábil a ser utilizada. Aqui, se você for para pensar como você vai implantar o seu orçamento, provavelmente você vai passar por esses passos aqui. A ideia de implementar qualquer coisa de uma empresa vai acabar seguindo isso aqui, tirando os últimos 3 passos e vão ser um pouquinho mais específicos para a área. Mas não vale a pena muito entrar em detalhes, até porque eu não quero fazer um vídeo aula de 1h30. Tipos e técnicas orçamentárias. Existem duas principais vertentes. A que procura tornar o processo orçamentário mais correto e rígido. Isso vem de acordo com aquilo que eu falei de multinacional. Se você tem que controlar muitas pontas, não adianta você tentar abrir muita exceção. Vai ser muito complexo fazer essa gestão. Então, você tornar ele mais rígido e mandar quem está embaixo, tende a funcionar melhor nesse caso. A que procura flexibilizar a estrutura do orçamento, acreditando que o orçamento estático engessa demais a empresa. De fato, se a empresa tem um problema, só um segundo. Se uma empresa está enfrentando um problema agora, que nem essa questão que nós temos do coronavírus, tudo bem que isso aqui é uma situação emergencial, é uma situação tipo extrema. Mas se acontecer às vezes uma pequena questão, digamos, algumas produções agrícolas morrerem, isso já afeta bastante os custos de algumas determinadas pessoas, de determinadas empresas. Então, situações imprevistas acontecem diretamente. O orçamento flexível, ele vem analisando isso aí continuamente, porque você pode fazer pequenas alterações no orçamento. Diante do primeiro cenário, que é um orçamento estático. Você pode remanejar, às vezes, verba dentro dele. Então, você tem um orçamento de determinada área que você previu para investir em determinada coisa. Mas aconteceu um problema na mesma área, você pode tirar esse dinheiro de investimento e passar ali para custear essa imprevisibilidade que houve. O dinheiro está dentro da própria área. Você não está fazendo grandes movimentações, tipo, colocando mais dinheiro do que tinha antes. Você só está sambando ali para tornar aquela situação possível. Para algumas empresas que querem ter um controle maior, esse primeiro caso é mais efetivo. Para empresas que querem ser mais inovadoras e querem ser mais reativas do que está acontecendo no mercado e não perder grandes oportunidades, o segundo é melhor. Certas situações, de se analisar entre economia e conseguir ter um melhor desempenho, ter um melhor desempenho você vai ganhar. Em empresas mais maduras, muitas vezes a economia vai falar mais alto. Mas isso é uma outra discussão. O orçamento estático ou budget é o mais comum utilizado, usa como base a fixação do volume de vendas, possui um conjunto de dados fixos que não podem ser alterados, eventuais discrepâncias devem ser justificadas pelos responsáveis, é o mais bem-vindo em multinacionais. É aquela questão, esse é aquele orçamento que não se move, é um orçamento rígido, que não pode ser alterado, e que todo mundo tem que responder se houver alguma alteração porque não previu aquilo corretamente, justificando que aquilo é uma situação realmente imprevisível, justificando o remanejamento que tem que ser feito dentro da empresa. Ele é a ideia de você realmente obter um controle maior. O segundo modelo que tem aqui é o orçamento ajustado forecast. Um detalhe, o orçamento ajustado forecast, ele parte do orçamento estático. A empresa inicialmente vai de todas as boas intenções fazer um orçamento estático. Mas se der errado, vem o orçamento ajustado para corrigir esse orçamento estático. Correto? Consegue entender? É mais flexível, permite fazer alterações quando são necessárias, leva em consideração problemas do ambiente, crise, valorização cambial, etc. Deve ser feito somente quando os ajustes forem realmente importantes e confirmados. Deve ser evitado ao máximo. Ainda assim, ele parte da ideia que só deve alterar quando for justificado. Isso aqui é uma lógica básica. Se você ficar alterando toda hora, você não vai conseguir fazer uma avaliação de como você está indo. Você vai estar utilizando desculpas para pegar e aumentar as verbas em determinadas áreas e você nem vai se preocupar em fazer uma previsão correta. Você vai estar na sua zona de conforto. De algum problema, você aumenta o dinheiro ali. Mas a ideia dele é simplesmente que você pegue
você tem que justificar também o porquê algo tem que ser modificado ali no orçamento, mas você tem essa liberdade de alterar se for realmente necessário. Essa aqui é a grande diferença. Você pode pedir mais dinheiro, pode fazer grandes modificações ali, porque esse tipo de modelo permite. Ele realmente é um modelo mais reativo que está acontecendo, ele é mais rápido nisso. As empresas não têm que necessariamente ficar sambando e cortando gastos que podem afetá-la no futuro. Se você vê que realmente é necessário, pode ser feito algumas modificações do orçamento para conseguir atender melhor a realidade do que aquilo que foi planejado. Nem sempre aquilo que é planejado consegue prever tudo, como já foi falado anteriormente. Então, certas situações, você não perder o teu mercado, você precisa adaptar e fazer algumas melhorias. Orçamento flexível. Só são fixados orçamentos custos e despesas fixas, semifixas e variáveis. Lembra aquilo que foi falado, uma dificuldade de montar um orçamento é que você não consegue prever facilmente as suas vendas? Isso aqui vem de acordo a isso. Considere que a quantidade de vendas não deve ser fixada, porque se você não consegue prever quanto você vai vender, digamos, de um mês para o outro, você não vai conseguir imaginar o quanto você vai vender ano que vem. Muitas empresas ainda estão com novos produtos ano que vem. Como que ela vai conseguir prever o nível de venda delas? Várias questões do mercado internacional podem afetar isso, o mercado nacional também. Imagine o nível de caos se você conseguir ter previsão de vendas correta. Tem empresas, principalmente quem trabalha no mercado B2B, você consegue pegar e prever melhor, porque normalmente você trabalha com grandes contratos. Não é que nem trabalhar no varejo, que está vendendo conforme a esmo, se o pessoal tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, tem outra coisa no mercado, vai afetar as vendas dela. Se você tem contrato com a empresa, normalmente vai ter um fornecimento contínuo e planejável. Obviamente, contratos acabam, empresas falham e outras coisas acontecem. Só que a quantidade de ser prevista é mais fácil, você consegue prever melhor suas vendas. Já se você vende para tudo que é tipo de gente, tudo que é tipo de coisa pode te afetar. Então é mais difícil essa previsão. E esse modelo de orçamento vem com o intuito de resolver essa questão. Isso faz com que os custos e despesas variáveis associados a ela também não sejam. Então, os custos e despesas variáveis não são previstos no seu orçamento, porque eles são diretamente proporcional à quantidade que você vende. Se você não planeja quanto você vende, você não consegue planejar esses gastos aqui. Ou seja, esse tipo de orçamento tem como ponto central a perfeita distinção entre custos fixos e variáveis. Você prevê os fixos, porque eles vão estar ali de uma forma ou de outra. Você consegue imaginar algum índice que vai pegar e vai afetar e consegue aplicar ele a tempo ali para poder utilizar no orçamento. Já o que é variável, muitas coisas podem afetar. Inclusive os custos dos produtos podem modificar. Se os custos dos produtos aumentam e você repassa isso para o consumidor, você aumenta o preço do produto, a demanda cai. Uma lógica simples também. É muito fácil acontecer alguma coisa que te afete as vendas. Se você pega, por exemplo, imaginou uma quantidade e teu custo aumentou, você pode pegar e absorver esse custo, no caso, diminuir a margem de ganho em cima daquele produto. Se você fizer isso, você vai estar ganhando menos e teu orçamento de vendas também vai render menos resultado ali para você poder aplicar em outras coisas. Então é muito complexo. Você deixar as vendas de fora é uma boa técnica de conseguir executar esse orçamento. O problema é que você não vai conseguir prever muita coisa nesse orçamento. Não prevendo muita coisa, ele perde um pouco aquele impacto de ser uma ferramenta de análise de desempenho. Porque teus custos variáveis, teus custos fixos não vão sair aumentando a esmo. É muito difícil isso acontecer. Aumenta, mas uma proporção baixa. Então você não consegue avaliar teu desempenho em relação a isso. Ok? Próximo. Orçamento contínuo rolling. Pode ser aplicado aos conceitos budget e forecast. Então esse conceito aqui, ele é, digamos, uma expansão ou modificação daqueles dois conceitos primordiais que a gente viu ali. Aquele que é estático e não muda e aquele que permite sofrer alterações conforme necessário. O que modifica isso aqui seria a base temporal do orçamento. Sempre tem como base 12 meses. O esquema disso aqui eu expliquei em sala, só que eu acredito que muitos tenham tido dúvidas, porque alguns fizeram perguntas sobre isso. A ideia principal dele é o seguinte: você vai ser sempre avaliando os próximos 12 meses. Então, digamos agora, nós acabamos o mês de março. Você teria aqui, antes disso, de abril até março do ano que vem, esse orçamento planejado. Seria 12 meses a partir do mês que nós estamos. Acabou o mês de março, o último mês de março lá, ou melhor, começamos o mês de abril e incluímos no final o mês de abril. Ele não estava no primeiro orçamento, mas como a gente acabou um mês que estava orçado, acrescentamos mais um no futuro, fazendo uma nova previsão para ele. Dessa forma, como nós estamos apenas 12 meses atrás da elaboração do orçamento, daquele mês ali, você consegue ter uma previsão um pouco melhor. É mais fácil e você é mais reativo, porque você consegue planejar. Por exemplo, assim, eu vi que em março desse ano nós tivemos coronavírus e prevemos que o coronavírus vai afetar a economia até junho, por exemplo. Eu já modifico automaticamente a partir de março os próximos orçamentos, de maneira que o último lá vai estar atualizado. Porque eu já tenho um ponto mais à frente para conseguir calcular isso. Eu estou mais atualizado, digamos assim. Mas o ponto principal é essa ideia mesmo. Você está mais perto ali dos seus 12 meses que está acontecendo, você está mais reativo e tudo que acontece no início vai afetar os próximos.
Então, vi que aconteceu uma coisa em março, eu já atualizo todos os próximos orçamentos, inclusive o último, que vai ter uma informação mais atualizada para ser composto ele. Diferente do orçamento empresarial tradicional, que você, digamos, começa a montar ele em setembro de um ano para começar em janeiro. Então, você começa um processo de avaliar em setembro, vai até dezembro, e nesses 3 meses você prevê 12 meses para frente. E é mais estático, ele não se modifica. Então, ele tende a ser menos preciso em relação a isso. Esses conceitos meio que se interrelacionam entre si, então qualquer dúvida que tenham, peço que entre em contato comigo para a gente sanar essas dúvidas. E conforme vocês vão mandando, dependendo das dúvidas que todo mundo tiver, se eu ver que são umas dúvidas meio gerais, eu acabo publicando alguma outra coisa para complementar o que já foi dito aqui. Perfeito? Vamos para o próximo. Aqui tem 2 tipos principais de técnicas orçamentárias, são 2 pontos de vista diferentes de como se estruturar um orçamento, e eles são completamente diferentes um do outro. Só que não são conceitos difíceis. O orçamento e tendências, você utiliza o que aconteceu no passado para prever o próximo ano. Então você avalia, por exemplo, esse ano 2020 foi muito parecido com o ano 2016. Então eu pego o ano 2016 como base, faço as devidas alterações que forem necessárias e transformo o orçamento 2020 com base nele. Porque eu vejo que o próximo ano, digamos aqui, em 2019, eu vejo que 2020 vai ser parecido com 2016. Então, já considerando os parecidos, eu posso utilizar as mesmas premissas, os mesmos valores, só preciso atualizar eles e replico eles para 2020. É uma lógica tranquila se imaginar assim. O problema é que certas situações acontecem que a gente não consegue prever. Então, o orçamento base zero, ele é melhor nesse ponto. O orçamento base zero, você joga fora tudo que aconteceu no passado e reimagina do zero o que vai acontecer no próximo período. Por quê? O orçamento de tendência, se realmente tivesse uma base para comparar com uma forma fidedigna o que vai acontecer no futuro, ele seria muito mais preciso. O problema dele é que você não sabe o que vai acontecer no futuro. E você tendo orçamento de tendência, que é o ponto-chave, você fica com preguiça de replanejar tudo de novo. Você sempre vai tentar partir como base de algo que já aconteceu para planejar o futuro. Porque é mais fácil. Você fazer um orçamento é um trabalho terrível. É bem difícil de ser feito. É trabalhoso, é um monte de cálculos, você tem que pegar e transformar gastos que a empresa vai ter, tem que fazer todo um planejamento, ver o que vai ter diferente, passo a passo. Você pegando o orçamento pronto, atualizando somente alguns pontos que julgar necessário, é fácil. Isso é bem simples, é rápido. Se você tem que atender essa demanda e ter um orçamento rápido, essa é a melhor estratégia. O base zero tem que ser mais preciso. Por quê? Você joga fora o antigo e você começa a planejar tudo. Você envolve as partes que são envolvidas diretamente de novo, você pega novas opiniões, avalia o que está acontecendo diferente da empresa, avalia o que a empresa quer modificar no futuro. Você vai construir um orçamento do zero de novo. Só que a tendência, como agora o cenário é outro, você vai conseguir algo mais preciso. Você vai evitar a preguiça. Mas a preguiça que eu digo não é somente as pessoas envolvidas. Porque normalmente não é a pessoa que vai sentir preguiça que vai decidir implantar ou não o orçamento. Vai ser a pessoa que vai querer pagar por isso. Será que a empresa está disposta a pagar hora extra, pagar mais funcionário, pagar consultoria e outros pontos, para pagar pesquisa, para conseguir montar um orçamento do zero? Ou só vai querer pegar uma única pessoa e mandar atualizar o antigo que tem? Varia de empresa para empresa. Mas fica claro aqui, deixa minha opinião, que o orçamento base zero ele é melhor. Empresas muito inovadoras têm que partir dele. Se uma empresa lança novos produtos continuamente, e produtos que eu digo não são somente produtos incrementais, que melhoraram apenas alguns detalhes do negócio, mas produtos que realmente partiu do zero. Uma empresa, digamos, antes não tinha ali um sistema de inteligência artificial, tipo o Ecodot da Amazon, você não tem como prever como esse produto vai reagir no mercado. Você não tem como necessariamente basear isso num dado anterior que você tinha. Se for prever, você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado totalmente nova, analisar a empresa de novo, analisar os rumos que a empresa vai ter. Então, fazer isso do zero e atingir melhores resultados. Isso é óbvio. Ok? Tô falando bastante óbvio por causa daquele filme oposto lá da Netflix, fazer o quê? O hábito fica. Custeio ABC. Custeio ABC foi tentado passar para vocês por meio de um artigo, que no fim das contas não deu muito certo. Mas, enfim, vou retomar os principais pontos do custeio ABC. Apesar de no dia eu ter falado, até ter discutido com vocês, naquele dia ninguém estava num bom dia, eu acredito. Então, vamos aqui retomar. O custeio ABC é uma ferramenta de custeio, como o próprio nome já diz. É uma técnica que tem como ideal reduzir as distorções ocasionadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos de produção. Uma empresa no passado, era muito fácil pegar e conseguir analisar e verificar de onde está vindo seus custos. No passado, que eu falo um passado bem distante, digamos 300 anos atrás, as pessoas produziam apenas uma única coisa. O cara era padeiro, ele fazia pão. Ele sabia o quanto de trigo ele consumia, sabia o quanto de água ele consumia, sabia quanto tempo ele levava para fazer um pão e assim por diante. Todos os custos dele, no final das contas, inclusive os fixos e os variáveis, poderiam ser divididos, incluídos em todos os pães produzidos. Dessa forma, você sabia o quanto que você teve de custo naquele período. Só que hoje em dia isso não é fácil. Cada empresa trabalha ali com uma gama gigantesca de produtos e serviços diferentes.
Como que você sabe que quanto cada um desses produtos ou serviços pegaram e absorveram os gastos que a empresa teve? É muito difícil fazer isso. Você não tem necessariamente métodos exatos de fazer essa distribuição. Por exemplo, aluguel. Aluguel da fábrica especificamente, nesse caso tratando como um custo. Você pode pegar, digamos, você produziu ali 3 produtos diferentes. Você pode pegar a quantidade produzida no total, somando esses 3 produtos, dividir o valor do aluguel inteiro entre eles e pronto. Você vai ter o aluguel distribuído em todos os produtos feitos. Mas qual que é o problema disso? Às vezes você vai ter uma linha de produção que vai ocupar metade da fábrica, uma que vai ocupar 10% e outra que praticamente não ocupa quase nada. Nesse caso, é injusto você pegar o aluguel e distribuir entre todos eles. Você vai ter que pegar e achar uma forma proporcional de mandar aluguel para cada um deles. Pode ficar tranquilo que a renite aí não é coronavírus, tá? Então, você encontrar uma lógica correta, que seja precisa e distribui isso aí de uma forma proporcional e justa entre todos os produtos, de forma que se um dia você tiver que cortar uma produção de um produto, você saiba exatamente o quanto de gasto que você vai estar poupando ali, vai estar passando por outras coisas, é fundamental para a empresa obter sucesso hoje em dia. E o Custei ABC, ele visa encontrar uma forma mais precisa de fazer isso. E como que ele faz isso? Ele divide todos os departamentos da empresa em atividades que eles prestam para determinada fabricação ou prestação de serviços, no caso, fabricação de produtos ou prestação de serviço. Então, ele pega todos os departamentos da empresa que estão relacionados com os produtos e serviços e vê quais serviços eles prestam para esse produto e serviço. Falando tanto de serviço, assim fica confuso, mas a ideia é você pegar um departamento de pintura. Ele faz o quê? Pintura, certo? Ele pode ter algumas técnicas de pintura diferentes. Pode ter pintura base, pode ter acabamento, pode ter outras técnicas. Vamos colocar aqui base e acabamento. Ele presta essas duas atividades. Então, a gente pode ver quanta pintura base e quanto de, digamos, pintura final ali vai ser feita nos produtos. O produto demora mais tempo na pintura, por exemplo. Se um produto leva mais tempo na pintura, teoricamente, ele tem que receber mais custos da parte da pintura do que os demais produtos, certo? Se um produto recebe mais pintura, ele tem que receber mais parte dos gastos ali desse departamento de pintura. E assim por diante. Você divide em atividades para poder quantificar os gastos que são pertinentes a essas atividades e depois poder mandar esses gastos dentro dos produtos. Como que é feito isso? Tem 3 etapas. Primeiro, deve-se identificar as atividades relevantes em cada departamento. Então, você vai pegar os departamentos e vai dividir as atividades. Aqui tem um exemplo de como isso funciona. Por exemplo, departamento de compras. Ele tem as seguintes atividades: comprar e desenvolver fornecedores. Almoxarifado tem receber materiais e movimentar materiais. Logística, controlar distribuição e programar roteiro. Eu dividi aqui os departamentos em cada um em 2 atividades diferentes. Perfeito? Esses departamentos prestam essas atividades. As linhas de produção ou fabricação de produtos que ocuparem essas atividades estão automaticamente absorvendo esses custos proporcionalmente a essas atividades que estarem recebendo. Isso fica mais claro agora com o passo 2 e 3. Segunda etapa consiste em atribuição de custos das atividades. Então, uma vez que eu peguei, identifiquei as atividades e sei de quais departamentos elas vêm ali, quais departamentos prestam tais atividades, eu pego e atribuo os custos desses departamentos a essas atividades. Dessa forma, eu sei o quanto que eu vou gastar para executar cada uma delas. Perfeito? Deve ser composto por salários, com os respectivos encargos, materiais, depreciação, espaço utilizado, entre outros. Nessa parte aqui é fundamental para esse tipo de custeio dar certo, porque você tem que pegar e conseguir prever tudo aqueles gastos que a empresa tem e atribuir as atividades. Se todos os gastos tiverem ali as atividades, nesse caso com a ferramenta de custeio, todos os custos ali envolvidos diretamente, você vai conseguir transferir isso aos produtos mais facilmente. Então, você tem que prever tudo, desde salário, material e outras questões ali envolvidas que podem estar gerando custos dessa empresa. Terceira e última etapa é a identificação e seleção de direcionadores de custo. Essa aqui é a parte principal do Custei ABC. Direcionador é um método de rastreio que você vai utilizar, de rastreio. Eu estou com a minha dicção meio ruim, então vamos lá. É um método que você vai utilizar, pegar ali e rastrear o quanto os produtos pegaram e consumiram de tais atividades. Isso aqui fica claro no exemplo, eu acredito. Vamos lá. Por exemplo, aqui, eu tenho departamento de compras, que desenvolve a atividade de comprar e a atividade de desenvolver fornecedores. Número de pedidos de compra, no caso dos pedidos de compra, vai ser uma ferramenta ali que vai ser utilizada para rastrear o quanto um produto, o quanto uma linha de produção, o quanto um departamento da empresa ali, o quanto uma área, vai consumir no departamento de compras. Então, o número de pedidos de compra, digamos que tal produto desencadeou 10 pedidos de compra no mês. Então, ele consumiu 10 vezes essa atividade.
Se um outro produto ali consome, digamos, 3 compras, digamos que a empresa só tem esses dois, vai dar um total de 13, certo? Então, um produto consome 10, o outro produto consome 3, dá um total de 13. Ou seja, nessa mesma proporção de 10 e 3, tem que ser transferidos os custos referentes a essa atividade para aquele produto em específico. Isso aqui, fazendo alguns exercícios de cálculo, que a gente não vai poder fazer aqui, até porque a nossa disciplina não envolve diretamente essa parte de custeio, isso vai envolver em outras disciplinas mais para frente, como custos e formação de preços. Vocês vão fazer isso aqui passo a passo. O que é importante entender aqui? Essa ferramenta aqui é utilizada para prever melhor essa gestão de gastos da empresa. Ela se relaciona diretamente com o orçamento, por quê? Deixa eu ver se somente tem mais uma área. Não tem. Enfim. Ela se relaciona diretamente com o orçamento, porque por meio dessa técnica de custeio, você consegue pegar e rastrear melhor o quanto cada coisa, cada produto fabricado, cada serviço prestado custa. Você sabendo isso, você vai ter dados melhores para você colocar no orçamento em relação aos custos de fabricação ou de prestação desse serviço. Essa técnica, então, vem com o intuito de pegar e aumentar essa precisão na hora de identificar os custos que são gerados ali por cada produto. Então, você pega os departamentos, divide eles em atividades, coloca os custos desses departamentos das atividades, de forma que os produtos só vão demandar dessas atividades, de todas as atividades de todos os departamentos. Então, no final do mês, você vai saber quanto que cada atividade custou e vai saber por meio de gestionadores ali, que são uma espécie de métodos de controle e rastreio para alocar essas atividades, digamos, relacionar o quanto delas foram consumidas por cada produto, você vai saber quanto que cada produto ou serviço custou. Porque você transferiu isso dos departamentos das atividades para os produtos. É uma escadinha ali de distribuição. No caso, está mais parecido com uma árvore do que uma escada. Mas é esse conceito. Você pega os departamentos, divide em atividades, pega essas atividades, coloca o custo nelas e vê conforme os produtos e serviços consumiram essas atividades. Conforme a quantidade que consumiram, você vai jogando esses custos para os produtos. Nada muito complexo. E você conseguindo fazer isso aqui, você consegue rastrear melhor o quanto cada produto custa, então você, com base no teu orçamento de vendas, você consegue ter uma previsão melhor dos gastos que a empresa vai ter no futuro. Simples assim. Esse é o valor dele para o nosso orçamento. Lembrando que qualquer dúvida, como isso aqui é uma revisão rápida, eu estou passando rapidamente todos os pontos, eu já falo rápido, mesmo assim, acredito que o vídeo vai ficar meio longo. Dúvidas, me contatem. Tudo que está aqui está possível de cair na prova. Eu não coloquei uma pergunta muito confusa, uma pergunta muito difícil. As perguntas da prova são simples, são a maior parte delas em verdadeiro e falso, mas respondam com atenção. Deem uma estudada, ver esse vídeo pelo menos uma vez, dê uma passada nos slides, estudem que vai ser tranquilo, sucesso garantido. Balança de scorecard. Isso aqui é um modelo de gestão, na verdade, um sistema de acompanhamento que tem como objetivo unir a visão estratégica com o restante da empresa. Ele fez isso por meio de indicadores financeiros de outras áreas de desempenho, seguindo um conceito que não é medido nem agenciado. Por que o Balança de Scorecard é útil? Partimos do ponto aqui. O Balança de Scorecard, sem ele, digamos assim, a empresa normalmente tende a avaliar mais indicadores financeiros. Isso não é necessariamente ruim. No indicador financeiro, você consegue ver vários pontos dentro da empresa ali dentro. Pontos de sucesso, pontos de fracasso e assim por diante. Mas ele não é o suficiente para medir o desempenho da empresa a longo prazo. Você somente pegando os indicadores financeiros, a empresa pode estar fazendo muita coisa embaixo e não conseguindo enxergar. Mas se você quer aumentar o valor dos seus clientes, você quer ter uma empresa ali que os funcionários fiquem felizes de trabalhar lá dentro, você quer ter uma empresa que opere com uma eficiência, que não seja somente a parte de gestão de recursos, mas simplesmente pelo serviço e pelo valor gerado. Então você precisa de outros indicadores além do financeiro. E o Balança de Scorecard vem com esse intuito. Ele atua com base em 4 perspectivas. Financeira, isso aqui é o mais tradicional de todas, seriam os tradicionais indicadores financeiros. Cliente, percepção dele e satisfação em relação ao negócio. Então aqui a empresa vai ter outros indicadores que ela vai avaliar e vai criar medidas, meios de como ela vai avaliar isso aqui para poder julgar o desempenho da empresa. Processos internos, produtividade, conformidade e qualidade. Isso aqui realmente seria o nível de eficiência que a empresa vai ter internamente ali e qualidade do que ela está fazendo. E aprendizagem e crescimento. Aprendizado contínuo da equipe, sistemas internos e capacidade de inovação e criação de valor. Isso aqui são outros pontos extremamente importantes da empresa. Enfim, o que tem que guardar aqui é que o Balança de Scorecard é uma ferramenta que ele vem agregar mais indicadores para ser avaliado o sucesso da empresa. E com isso vem alguns sistemas de acompanhamento que podem ser executados para que assim a empresa consiga implementar aquilo que ela está avaliando. Então ela está vendo alguns pontos, viu, precisou de melhorias, ela vai ter um planejamento de como disse essas melhorias. Implementação do Balança de Scorecard.
Primeira etapa, elaboração de fusão. Aqui vem a ideia de você simplesmente pegar, planejar como você vai implantar e fazer todo mundo entender o valor disso aqui. Basicamente isso. Eu não vou dar muito ênfase aqui, porque isso aqui, vou ser sincero com vocês, eu não vou cobrar esse pedaço aqui na prova especificamente. Mas basicamente ele segue os mesmos conceitos e tudo que é tipo de coisa que vai ser implantado diferente na empresa. Você tem que fazer as pessoas entenderem o valor daquilo, você tem que planejar como aquilo vai ser feito e ter uma boa comunicação com todos os pontos. E juntamente com isso vai ter que ter um mecanismo de avaliação para avaliar o sucesso e o desempenho de como aquilo está se desenrolando. Nada de novo aqui sobre o sol. Ok? Se tiverem dúvidas, entre em contato comigo, nós resolvemos qualquer dúvida que vocês tenham. Não entre em pânico, não se desesperem, tudo vai dar certo. Implementação do Balance Scorecard, segunda etapa. Elaboração e acompanhamento dos indicadores. Isso aqui é o coração do Balance Scorecard. Indicadores financeiros, retorno sobre investimento, lucratividade, redução de custos. Indicadores com base nos clientes, participação no mercado, retenção de clientes, satisfação de clientes. Indicadores dos processos internos, eficiência das operações, qualidade, etc. Indicadores de aprendizado e crescimento, satisfação e retenção dos funcionários, produtividades, etc. O que são aqui? Aqui são exemplos de indicadores. A empresa pode criar os indicadores e mecanismos de análise que ela quiser. O importante é que a Balance Scorecard, ela ter esses indicadores e criar um planejamento de como vai monitorar e como vai propiciar melhorias dentro da empresa com base neles. Então, o coração do Balance Scorecard é isso aqui. É você ter esses indicadores e saber como julgar eles. Certo? E eu acredito que isso aqui não gere muitas dúvidas, mas caso tenham, entre em contato, nós resolvemos qualquer coisa. Aqui nós temos um exemplo de mapa estratégico. Aqui vão estar designados, por exemplo, os principais variáveis aqui que nós estamos analisando, que no caso seria a perspectiva do cliente, processos internos, pessoas de tecnologia. Então aqui estão alguns planejamentos e, digamos, objetivos da empresa em relação ao que ela pretende atingir em cada área. Quais seriam os focos dela. Eu acredito que isso aqui também não gere muita confusão. Esse exemplo aqui é bem didático. Peço para vocês que dêem uma olhada, eu não vou ler aqui passo a passo para não tomar mais tempo. Mas façam uma pequena análise aqui para poder ver como que se estrutura aqui esse mapa estratégico. Perfeito? Vamos prosseguir. E como podemos relacionar o Balance Scorecard com o plano orçamentário? O BSC permite que a empresa consiga criar um sistema para sua avaliação contínua, assim como encontrar pequenas estratégias que ajudarão a chegar onde almeja. E o planejamento orçamentário é suportar as pequenas estratégias e não ir contra. Conforme vocês podem ver aqui nesse mapa estratégico, aqui tem alguns pontos de melhoria que a empresa pretende atingir. Se o orçamento não suportar essas melhorias, não faz sentido se ter mapa estratégico. Então, normalmente, as empresas que estiverem se adequando ao Balance Scorecard precisam ter um orçamento e ter esse tipo de visão aqui para poder fazer um orçamento condizente com a sua estratégia. Isso aqui vem de acordo com aquilo que já foi falado logo no começo dessa aula. O orçamento tem que suportar os objetivos da empresa. E se o Balance Scorecard, essa análise, é um desses objetivos aqui, eles estão descritos aqui, todos eles têm que ser suportados. Uma lógica. Ok? Podemos prosseguir. Controle matricial. Esse é o último tópico que nós vamos ver nesse bimestre. Nós já vimos já semana passada, eu postei um vídeo para vocês falando. Gerou algumas confusões, principalmente relacionadas ao trabalho que foi passado. Não tem problema, porque isso aqui é uma coisa que é tão simples que gera bastante confusão. É basicamente isso. Qual que é a dificuldade aqui? Eu vou passar rapidamente a introdução, já vou explicar o que a maior parte de vocês tiveram dúvidas e como resolvemos ela. O controle matricial propõe um exame detalhado dos gastos e ganhos dentro da empresa, definindo metas específicas dentro de cada gerência, mas somente de uma forma que cada área realmente consiga atingir. Ele é um modelo de gestão que serve principalmente para controlar gastos e também alguns ganhos relacionados à venda. Isso aqui vai ser detalhado mais para frente aqui. Mas esse é o conceito principal dele. O controle matricial envolve principalmente 4 conceitos. Variável de análise é uma conta contábil ou um grupo de contas contábeis que possuem lançamentos provenientes do mesmo objeto, exemplo, folha de pagamento. Pacotes são grupos de variáveis de análise, gastos funcionários. Eu vou explicar isso aqui de uma forma genérica, ignore esses termos que estão aqui, perfeito? Entenda somente o seguinte ponto. O objetivo dessa ferramenta de gestão é você pegar e identificar os gastos que a empresa tem, seja dentro de um departamento, seja como um todo, ou gastos que também sejam comuns em departamentos. E o que você faz? Você pega e agrupa esses gastos para formar pequenos grupos. Não tem outro jeito de falar isso aqui. Então você vai pegar, por exemplo, gastos relacionados com funcionários. Você vai pegar tudo que está relacionado com funcionário. Seja as despesas, seja os gastos com folha de pagamento, seja os outros despesas que estão envolvidos para manter o funcionário, seja ali, por exemplo, o EPI que ele utiliza,
vai ser utilizado material de escritório, tudo que ligar. Você pode agrupar o que você quiser, de uma maneira que se veja de uma forma lógica. Porque o coração do controle matricial é você atribuir um gestor especificamente para esse grupo que se gerou. Esse grupo vai ser chamado de entidade. Esse grupo pode ser somente uma coisa, porque você pode achar que é importante, digamos, ter um gestor para avaliar a folha de pagamento. Então, a tua entidade vai ser a folha de pagamento. Assim como você pode pegar e criar, por exemplo, como está aqui embaixo, gastos com funcionários. Então, a entidade pode ser gastos com funcionários. São gastos que são agrupados. Você justifica ali e pensa que para você vale a pena colocar um gestor para esses gastos que você agrupou. Você acha que, digamos assim, esse gasto é complexo demais sozinho, com folha de pagamento, eu vou colocar um gestor para isso. Eu não acho que vale a pena agrupar folha de pagamentos com outros gastos. Tá ótimo. Isso aqui cada empresa vai avaliar seu caso. Então tem que entender esse ponto. A entidade seria ali um agrupamento de variáveis ou de pacotes que eles acreditam que vale a pena ter um gestor especificamente para isso. Não tem muitas regras. Então a entidade é isso. É um grupo de gastos que se vale a pena ter um gestor específico para gerenciá-los. É só isso. Não tem muito mais além disso. O problema é quando eu mandei esse trabalho relacionado a isso, como eu tinha passado o conceito, e o conceito aqui ele é muito aberto, ele explica, mas também ao mesmo tempo não explica, é confuso dessa relação. Mas o controle matricial parte desse ponto. Você está monitorando gastos. Você está agrupando gastos de maneira que você consiga ter um gestor para esse grupinho de gastos. Se for gastos mais simples, pode ter vários gastos sobre o mesmo gestor. Se forem gastos mais complexos, você vai redividir eles ali de maneira que um gestor consiga dar conta. É isso. Somente isso. Então, pode ser um centro de custos ou uma unidade da organização da empresa, para cada entidade definindo um gestor. Esse aqui é o ponto crucial. Então, você vai agrupar alguns gastos que a empresa tem, alguns custos ali, e você vai atribuir um gestor para elas. Somente isso. Que será responsável pelas suas variáveis de análise ou pacotes sob sua responsabilidade. Matriz do controle matricial. Aquela frase cacofônica que ainda assim tem que ser escrita desse jeito. É uma matriz onde as linhas são pacotes, enquanto as colunas são gestores e departamentos responsáveis por todos os pacotes que estão abaixo dele. Entretanto, cada linha possui também um gestor, a parte, entidade, que poderá atuar entre diversos departamentos. Então é esse conceito. Aqui nesse exemplo é explicado isso aqui de uma forma um pouquinho mais clara. As entidades seriam, digamos, esses grupos aqui de despesas que a empresa tem. Despesa com manutenção, despesa com viagens, compras, energia. Podia ser qualquer despesa ou custo mais específico ou mais abrangente que esses aqui. Vocês escolhem. Temos assim, a empresa que for aplicar que vai escolher. O grande interesse aqui que vocês têm que entender é que, assim, cada gestor cada departamento desse, no caso tem 3 exemplos aqui genéricos, eles têm que lidar com viagens, por exemplo. Nesse exemplo aqui, esses 3 departamentos gastam com viagem. Os 3 gestores vão ter que gerenciar as viagens dos seus funcionários. Só que eles não têm essa noção de um todo, igual um gerente específico sobre viagens poderia ter. Ele vai comparar e explicar o porquê um gestor aqui está gastando mais que outro. E essa relação que vocês têm que ter essa noção. O controle matricial, então, ele cria mais gestores e divide eles não agora por departamentos, e sim por tipos específicos de gastos. E esses gestores vão ajudar os gestores de cada departamento a avaliar melhor seus gastos. É o que a gente chama de gestão em duplicidade, gestão em dobro. Perfeito? Eu acredito que agora tenha ficado claro. Mas se ainda não ficou, não desistam. Me mandem um áudio, me mandem ali uma pergunta para o WhatsApp, seja no chat, seja o que for. Hoje à noite eu vou fazer uma live com vocês, que vai começar ali das 8 até as 9h30. Vou fazer por meio da plataforma Zoom. Em princípio será Zoom, só se encontrarmos algum problema técnico que impossibilite. Mas eu vou postar um link específico ali para vocês acessarem essa live que eu vou fazer com vocês. Mas nunca desistam. Se tiver alguma dúvida, me perguntem, eu vou encontrando essas palavras e continuo explicando. Até uma hora que todo mundo entenda. A minha meta é que todo mundo aprenda isso aqui, consiga entender. E caso algum dia lá na frente vocês tenham a oportunidade de tentar implementar isso aqui em qualquer empresa que seja, eu vou ficar muito orgulhoso de vocês. Continuando. Tá, mas como funciona isso? Como isso funciona? Escrevi de forma diferente que eu falei. Assim, a empresa fortalecerá a sua supervisão por meio do cruzamento de pontos de vista distintos sobre os mesmos objetos. É o que ele falou. Tem alguém avaliando pelo ponto de vista de tudo que está envolvido no departamento, enquanto tem alguém avaliando especificamente aquele gasto de todos os departamentos. Esse cruzamento de informação vai criar uma análise muito mais realista e abrangente do que uma pessoa sozinha fazendo essa análise. Perfeito? Continuando. Esse tipo de situação gera 2 consequências principais: economia de dinheiro e intrigas. 2 pessoas trabalhando juntas ali com pontos de vista distintos vão encontrar posições intermediárias que todo mundo saia feliz e consiga
guardar mais dinheiro, economizar e evitar desperdício. Perfeito? Isso aqui é que não tenha dúvida. Qual que é o problema? Dois gestores juntos mandando a mesma coisa. Vai dar briga. Certeza que vai dar. É muito fácil haver conflito aqui por meio dessa metodologia. Por isso que uma empresa pode escolher não aplicar isso aqui para tudo. Ela vai pegar e vai atribuir gestores para os gastos para ela que são mais relevantes. Então, assim, ela vai evitar um pouco das intrigas, em vez de ter um monte de gente dizendo tudo, e vai pegar as coisas que são mais chave para ela. Certo? Eu acredito que aqui não tenha mais dúvidas relacionadas a esse ponto. Eu bati bastante nessa tecla da questão de briga e questão da economia, do porquê ela funciona. E é por causa disso. Mais uma pessoa fazendo a mesma coisa, esse confronto de ideias gera como economia por propiciar visões que anteriormente não se teria. E as intrigas são porque essas duas pessoas estão interagindo entre si e ambas querem mandar e puxar peixe para elas. Só isso. Tá, mas como funciona? O controle matricial é visivelmente caro e exige muito empenho da empresa na sua execução. Por quê? Uma empresa pode optar em fazer isso aqui de duas formas. Ela pode pegar os funcionários que ela já tem e agregar as funções que eles já tenham, mais essa função de gerenciar ali, no caso, uma entidade específica. A empresa pode fazer isso, só que ela está dando mais função para os seus funcionários. Futuramente ela pode receber algum processo, ou futuramente ela pode pegar e desmotivar esse pessoal, porque ela está dando mais trabalho e não está pagando mais a eles por isso. Outra solução que a empresa pode dar é pegar e contratar pessoas à parte para fazer essa gestão, pagar mais para elas e tudo mais, o que vai gerar gasto. Então, de qualquer forma, você teria algum desembolso maior da empresa antes ou depois ali implantando isso aqui. E o sucesso de sua adoção e sua permanência dependerá muito dos resultados alcançados. Então, se a empresa implementou isso aqui aos poucos, já foi obtendo algumas melhorias, com certeza ela vai ampliar isso aqui. Se a empresa decidiu implementar isso aqui de imediato, de uma forma abrangente e rápida, provavelmente ela vai ter mais transtorno, principalmente para aquela parte das brigas, conflitos e tudo mais, do que resultado, obviamente. Então ela vai decidir desistir disso aqui, porque para ela não valeu a pena. Qualquer metodologia, qualquer modelo de gestão que você vai implantar na empresa, qualquer melhoria, tem que ser gradual, para que as pessoas consigam enxergar o valor daquilo, não sentir bruscamente o impacto e a empresa poder ir avaliando o caminho que ela está tomando. Implantar qualquer coisa de uma hora para outra, você não vai conseguir avaliar o que deu errado e o que deu certo. Implantando aos poucos, você vai conseguir fazer isso aqui com mais exatidão. Eu acredito que isso aqui se aplique a qualquer melhoria, qualquer mudança que você vai ter dentro da empresa, em qualquer empresa que seja. Gerenciamento matricial de despesas. Tudo que a gente falou até agora é o gerenciamento matricial de despesas, basicamente. Você tem um gestor para gerenciar alguma despesa, algum gasto que a empresa tem. O termo correto para isso aqui seria gasto, porque gasto envolve tanto despesa quanto custo. Então, por isso que eu falo mais gasto. Você vai ter um gestor específico para os gastos de cada departamento. Então, você vai ter alguém ali para gerenciar esses gastos diretamente e propiciar economias. Não tem muito mais a se falar. Aqui tem uma lista de grandes vantagens que pode se ter aqui, mas vocês depois leem isso aqui à parte, que já foi falado em outra videoaula também, então não tem por que ficar retomando isso aqui. O gerenciamento matricial de receitas aqui tem uma diferença. Em vez de você pegar e ter um gestor para um gasto específico, um grupo de gastos, você vai pegar e vai ter um gestor por cada produto ou serviço prestado para a empresa. Eu digo isso é prestado para os seus clientes. Isso aqui possibilita que a empresa consiga avaliar seu desempenho de vendas de uma forma melhor. Ela, além de ter um gestor que está responsável por todas as vendas de determinada parte da empresa, vai ter alguém específico de determinado produto que pode comparar diferentes áreas, diferentes filiais, diferentes lojas, todo o sistema de distribuição que a empresa possa ter. Porque como ela está avaliando somente esse produto e como está o desempenho dela em diferentes filiais ou lojas que a empresa tenha, ela vai conseguir comparar elas e entender melhor o resultado e o desempenho daquele produto e o que pode ajudar uma ou outra, do que somente o gestor daquela loja que está comparando diferentes produtos entre si. Isso aqui é uma melhoria que é bem lógica. Isso aqui é bem comum. Se você pega, por exemplo, o marketing de varejo, que é as pessoas realmente fazendo marketing em gôndolas, isso aqui é muito aplicado. Então você sabe a diferença que vai ter, digamos, entre cada supermercado, cada propaganda que tem que ser feita em cada supermercado, para cada público diferente sobre o mesmo produto. Esse tipo de informação é muito rica e possibilita que a empresa entenda muito melhor do seu negócio e consiga ter melhores desempenhos. Isso aqui, eu acredito que em marketing vocês vão acabar aprendendo mais sobre isso aqui, mas entendam já, desde já o valor que isso aqui tem realmente para a organização. Aqui temos um exemplo da mesma tabela, que na verdade é um quadro, explicando aqui como que funcionaria exatamente essa avaliação. Vantagens e desvantagens. Isso aqui também foi falado na aula respectiva sobre isso aqui. Eu mantive aqui somente para facilitar aqui para vocês conseguirem pegar, mas vocês podem pegar e estudar por aqui. Eu não vou repetir as vantagens, mas o que vocês podem entender como vantagem é isso aqui. Você está aumentando o controle, então você consegue ter uma noção melhor, consegue economizar e consegue ganhar mais dinheiro.
A desvantagem disso aqui é que está criando muito conflito entre seus funcionários, vai ter muito mais gente, é um processo caro que você vai ter ali, e com isso você também consegue diminuir a velocidade de resposta. Se tem mais pessoas para tomar uma única decisão, elas vão demorar mais para tomar essa decisão. Normal. Além do mais, vai ter os conflitos envolvidos, conforme foi falado ali. Você descentraliza o poder. Descentralizando o poder, você gera alguns problemas em relação a isso. Como foi dito, questão de tempo, questão de conflitos, e é basicamente isso. Não tem muito mais a se falar aqui. Perfeito, minha gente. O que você entendeu, tem que entender ali, que eu não mencionei, a vantagem do controle matricial para a questão orçamentária é você realmente conseguir avaliar o que você pode diminuir e aumentar o investimento no próximo período. Se você sabe, por exemplo, que está conseguindo melhorar continuamente e os próprios gestores ali estão avaliando de maneira cruzada os gastos da empresa, eles já podem prever melhor para o futuro o que pode ser cortado ou não, melhor do que somente o gestor conseguiria fazer. Essa é a grande maioria. Assim como tendo um gestor específico na venda dos seus produtos, para cada produto, ele pode prever melhor o quanto vai ser vendido cada produto a cada novo período, porque ele é especializado naquilo e tem mais dados para serem utilizados. De revisão em geral, é isso. Eu não sei exatamente quanto tempo isso aqui ficou, vou ver depois que juntar os vídeos e gravá-los. Na verdade, teve um cortezinho no meio porque eu comecei a espirrar. Mas é isso. A prova de vocês, 9 questões. 8 questões ali são objetivas e uma questão discursiva. A questão discursiva tem que responder no mínimo com 50 palavras. Está escrito lá. Hoje à noite eu vou fazer uma live com vocês a partir das 8h30 até as 9h30. Eu espero que tenham vendo esse vídeo antes do horário da live e consigam ainda pegar e tirar alguma dúvida comigo por lá. A live vai ser pelo Zoom. Um pouco antes desse horário eu vou disponibilizar ali para vocês o link de acesso para nossa sala para a gente poder conversar. Perfeito? Eu vou dar uma corrigida aqui, porque eu identifiquei um erro ou outro aqui nesses slides, antes de postar eles para vocês, e de vocês já está corrigido. Caso eu veja algum erro, peço que me avisem solidariamente. Atualmente nós estamos com muita demanda, desenvolvendo muito trabalho, escrevendo bastante, então está muito fácil de cometer alguns erros. Se verem alguma coisa e puderem me ajudar, eu corrijo o material disponível para vocês já corrigido. Perfeito? Sobre os trabalhos, o prazo de entrega deles, a maior parte deles, peço que me entregue até a semana que vem, de maneira que eu consiga devolver eles para vocês corrigido e tudo mais, e lançar nota logo. Para a prova, devido a toda essa questão de previsibilidade, ter que montar um monte de materiais e proceder de formas diferentes às aulas, eu não consegui corrigir todos os trabalhos de vocês ainda. Então eu fiz a prova de uma forma que vocês não vai fazer diferença vocês utilizarem as questões que já fizeram ou não. Eu peço desculpas porque minha ideia era permitir que vocês consultassem elas para ter o melhor resultado. Só que a prova, como vocês podem ver, mudou completamente. Ela é quase totalmente objetiva agora. E as questões são simples. E eu garanto para vocês que todos os tópicos abordados na prova estão nesses slides. Então vocês vão poder consultar os slides para fazer. Se tiverem alguma dúvida na execução da prova, me perguntem. A prova é por formulários Google, então não vai ter tempo de execução, não vai ter um tempo máximo de vocês estarem fazendo elas. Então acredito que não vão ter grandes dificuldades. Peço só que preencha os dados corretamente, verifique se responderam todas as questões e me enviem, porque a nota dela, boa parte dela já vem de forma automática, tirando a questão discursiva. Perfeito? Dúvidas que tenham, podem perguntar a qualquer momento que seja. Eu talvez demore um pouquinho para responder, ainda mais se está vendo feriado ali para frente. Mas assim que tiver um momento, eu tiro a dúvida de vocês. Perfeito? Entreguem todos os trabalhos, não deixem de fazer as provas, compartilhem essas informações com os colegas de vocês, porque eu sei que tem gente que não está acessando o AVA frequentemente, então mantenha todo mundo informado, faça esse trabalho solidário para que ninguém reprove. Esse é um período muito triste, todo mundo queria estar em sala de aula, nós professores queríamos estar em sala de aula, vocês queriam estar em sala de aula, porque o que pareça, essa doença fez que todo mundo quisesse voltar para as aulas com muito gosto e carinho, mas nós estamos fazendo o possível para ninguém perder aqui o semestre. Não tranquem o curso de vocês. Não vale a pena, não percam esse tempo. Vocês podem estar fazendo as aulas, vai ser um pouco mais chato de ser feito do que estando em sala de aula, mas vocês não estão perdendo esse tempo, vocês vão estar ganhando o semestre aqui. Se trancar, vão perder esse tempo todo que vocês já estão fazendo atividades e tudo mais. Continuem firme e fortes, nós estamos fazendo o possível aqui para vocês terem boas experiências e não sofrerem aí com essa questão da pandemia. Perfeito? O que a gente pode fazer, tudo o possível que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo. Um abraço a todos vocês, vejo vocês na live. Qualquer dúvida que tenham, me contatem. Vocês já têm meu celular, já tem meu e-mail, tem tudo que precisam. Um abraço, muito carinho para vocês. Se cuidem, juízo e até a próxima. Tchau, tchau.